deles e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estarás acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Irmãos, todo o nosso caminhar aqui nesta paróquia, nesta igreja, mais exatamente hoje, as orações que fizemos clamando o Espírito Santo, logo depois de Pentecostes, nesse primeiro dia da semana, o domingo, nada melhor do que nós contemplarmos sobre tomar posse daquilo que o Senhor já está fazendo no nosso meio. Gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa palavra de São Tiago na primeira leitura, porque é muito reveladora, e eu vou complementá-la com alguns pensamentos bíblicos, ok? Preste atenção. O apóstolo São Tiago, ele escreve algo que é impactante. Atenção. Ele está falando da oração que você e eu nós fazemos. Pedi sim, pedi, ou rezai, ou orai. Pedi sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Está aqui, ele está explicando já. Então, São Tiago está nos ensinando, porque nós muitas vezes paramos um pouquinho e falamos assim: puxa vida, eu venho pedindo tanto a Deus, eu estou ultimamente me colocando mais em oração, eu comecei a ir lá na missa, eu comecei a frequentar as missas, e olha, eu estou começando até a rezar o Santo Terço com a Virgem Mãe, faço orações às vezes de madrugada. Eu tenho uma impressão aqui dentro dos meus sentimentos, que Deus parece que não me ouve, porque os sofrimentos continuam, sabe aquele sentimento que nos vem? Pois é, então olha só, São Tiago, ele está falando: olha, vocês rezam. Ele não está dizendo que a gente não reza não, mas ele fala: pedi sim, só que vocês não recebem. E ele explica o porquê: porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido. Se a gente lembrar, agora o padre vai acoplando outros segmentos de passagens bíblicas aqui com Tiago. O nosso Senhor, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas 18, ele vai dizer: rezai sempre, a todo momento rezai sem cessar. Pedir, rezar é a mesma coisa. Só que o que Jesus está dizendo e o que melhor está tentando dizer aqui para nós, São Tiago? O próprio Lucas, quando ele faz a mesma exortação de rezar sempre, São Lucas vai dizer assim, vocês vão lembrar: será que um pai, ao ouvir o filho pedir, atenção, um ovo para o filho comer, será que o pai desta criança vai dar um escorpião ou uma cobra para ele comer? Vocês lembram dessa passagem? É Lucas que fala, viu? Agora atenção. Imagina agora o Pai do céu, nosso Deus, que quando você pedir, Ele vos dará o Espírito Santo. Aqui começa a chegar
na explicação de São Tiago. Então o que acontece? O próprio Senhor Jesus, Ele vai dizer, pedi, mas pedi no Espírito. Por isso que nós devemos clamar, como nós começamos aqui, vem Espírito Santo, entra na minha casa, vem Espírito Santo. Você poderia perguntar, mas padre, nós já não temos? Tem, porque você recebeu no batismo. Seu batismo você recebeu o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Só que Ele está aí. Mas o Senhor está dizendo que nós temos que pedir. E não é de pedir de qualquer jeito. Existe uma outra passagem ainda. Olha só. Vocês lembram aquele momento que Jesus, os discípulos perguntam para Ele, Senhor, nos ensina a rezar ou a pedir? E Jesus vai dizer uma coisa importante em Mateus. Olha, quando você for rezar, não use de muitas palavras. Não use de muitas palavras. Mas dizei, Pai Nosso. Aí ele começa a explicar o Pai Nosso. Vocês lembram disso? Então vamos entender tudo isso aqui agora. Tiago está dizendo que a gente pede, mas nós não recebemos. Lucas está dizendo que nós devemos pedir, que o Pai vai nos dar o Espírito Santo. E Jesus está dizendo, reze sempre. Só que ao mesmo tempo ele fala, não useis de muitas palavras. Porque é o seguinte, irmãos. Todo mundo aqui tem pai, né? Ou já teve um pai. Pode não ter tido um pai que viveu junto com você, mas todo mundo teve pai. Não é verdade? Mas quem teve uma vida legal com o pai, eu estou dando só um exemplo. Pô, é o seu pai. Você quando vai conversar com o seu pai, você precisa fazer todo um esforço de explicar em detalhes para o teu pai te dar alguma coisa. Não, ele é teu pai. Você pede, simples, porque você sabe que o teu pai já te conhece. Não é assim? Não é assim? Quem tem uma relação boa com paterna, tem muitos filhos que não tem, mas quem tem, sabe, o pai já conhece o filho que tem, a filhinha que tem. Então não precisa usar de muitos confetes. Vai direto. Fala, pai, olha, eu preciso disso. Porque você sabe que o teu pai já te conhece. Bom, dito isso, quando Cristo Jesus, que não é o evangelho de hoje, o padre só está dando exemplos, vai dizer, não useis de muitas palavras. Por quê? Porque nós temos um pai, que não é o nosso pai biológico. Não, não é. É o pai da misericórdia, é o pai que derrama o amor, que nos ama. Vocês lembram quando Jesus disse, agora vocês podem chamar Deus de pai. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. O mesmo Espírito do Pai, o mesmo Espírito meu você tem. Então você pode chamar pai, mesmo sendo um filho adotivo, mas ele é teu pai. E o pai sabe o que você precisa. O pai sabe o que você está passando. Melhor do que o nosso pai, porque o nosso pai não sabe o que a gente faz escondidinho, não é? Mas Deus sabe. Então quando Jesus vai dizer, olha, não use de muitas palavras, porque Deus sabe tudo de você. Mas reze assim. É a oração que Cristo nos coloca, e Tiago está tentando nos explicar. É uma oração que ela é movida pelo Espírito. E no Espírito já é a vitória de Deus. Por isso que eu insisto sempre, quem está vindo aqui, nesta paróquia, Nossa Senhora da Lapa, nestas missas e nas missas dominicais, e até as missas da semana, apesar de ser mais rapidinha, vocês estão ouvindo sair da minha boca, sempre o padre falar assim, olha meu irmão, seja o que for que esteja acontecendo na sua vida, eu estou falando de drama, perda, sofrimento, tá? Seja o que for, Deus sabe. Então quando você rezar, você vai rezar no Espírito. Você pode colocar para Deus, claro que você pode dizer para Deus, Senhor, olha, eu estou aqui por causa disso, daquilo. Se o Senhor puder, cura, claro. Mas veja, você que está vindo aqui, o padre sempre diz, já vai dizendo na sua oração, no Espírito, obrigado Senhor, porque eu creio verdadeiramente que o Senhor já venceu nisto que eu estou trazendo. Esta circunstância penosa, dificultosa, difícil, que está me fazendo chorar,
que me deixa oprimido, e a minha família também. Então veja, quando você entrega isso em oração no Espírito, você precisa dizer, por causa do Espírito que move em você, é vitória. Quer ver um exemplo maravilhoso, que para mim é o melhor exemplo da Bíblia? Aconteceu com o nosso Senhor. Se vocês tiverem a curiosidade de ler, está aí uma recomendação que eu dou, de um livro, chamado Livro dos Hebreus. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Leia lá esse livro. O autor sagrado, ele é considerado pelos grandes teólogos, irmãos, como um quinto evangelho. É ele que revela, esse autor sagrado, que Jesus não chorou só 2 vezes, como os outros evangelistas dizem, que Jesus só chorou 2 vezes. Em Hebreus, o autor sagrado, ele vai dizer que Jesus, leia lá, Jesus, com súplicas e lágrimas, pedia ao Pai que o afastasse do sofrimento. Lágrimas. Veja, o autor ali revela aquilo que os outros evangelistas não revelaram, que Jesus chorou muito. E no Horto das Oliveiras, atenção, em Hebreus, está lá, o maior drama de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi aquele momento que no Horto das Oliveiras, nosso Senhor, ele estava tão deprimido, mas tão deprimido que os psiquiatras e psicólogos, a ciência nos ajuda a entender, o que aconteceu com Jesus ali? Ele estava profundamente angustiado, como muitos aqui chegaram nesta igreja hoje, mas o Senhor ainda estava muito mais angustiado. E quando você está muito angustiado, diz que o seu emocional pode exalar dos poros da sua pele até sangue. E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso Senhor. Então vocês imaginam o drama de Jesus, que também é humano, como nós. Imaginou? E naquela hora, Jesus estava suplicando ao Pai, se possível que afastasse aquele cálice. Cálice é aquilo que está cheio nele, de tanta tristeza. Sabe o cálice cheio? Eu estou triste, eu não te suporto mais, Pai. Imagina. Se possível, afasta de mim isso. Mas imediatamente, porque Jesus era o tempo todo movido no Espírito, ele disse, mas não seja feita a minha vontade. A vontade de Jesus como homem era que Deus tirasse aquilo que ele não aguentava mais. Ele estava dando um grito diante de Deus. Mas rapidinho ele voltou de novo e falou, não a minha vontade, mas a sua. Aí o autor sagrado, por isso que o padre está falando, leia, vai dizer que o Pai o ouviu, atenção aqui, ó, o Pai o ouviu na hora da sua prece, o Pai o atendeu e o salvou da angústia. Mas reflita agora um óbvio, compadre. É uma pegadinha, mas é uma pegadinha não tão pegadinha. O Pai ouviu o Filho, o salvou. Como assim? Se Jesus estava ali chorando, sofrendo, o Pai disse, através do autor sagrado, o Pai o ouviu naquela hora e o Pai o livrou. Leia lá. Aí você fala, livrou? Horas depois pegaram Jesus, ele se deixou entregar, pegaram ele, levaram ele atado numa coluna, bateram nele, esfolaram ele inteiro, pregaram ele na cruz, ele morre. E o que você ouviu que o autor falou? Que na hora do sofrimento, o Pai escutou ele, não escutou? E o livrou. Aí você fala, como livrou? Como ele livrou? Olha lá, ele estava angustiado, ele fez uma oração ao Pai. Mas o autor sagrado está dizendo, afirmando, confirmando, carimbando. O Pai escutou e o livrou. E o livrou. Guarda isso. E o autor estava certo. O Pai o livrou. Como livrou? No terceiro dia, Jesus nem mais lembrou da dor dele. Ele estava ressuscitado. Lembra aquela passagem que diz que São Paulo vai dizer
que no momento do nosso sofrimento nós somos que nem uma mulher grávida. Eu não sou, porque eu nunca fui mulher, né? Mas quem é mãe sabe. A dor do parto, antigamente o parto era normal, natural, né, que falava. Não fazia cesárea não, só se fossem casos especiais. Então a mulher tinha que fazer muita força. Então era muita dor. Então naquela hora desesperadora da mulher, ela parecia que ela não ia aguentar. Até que tira o bebezinho. E quando ela olha aquele bebezinho, cadê aquela dor da mulher? Então veja, Paulo usou um pouquinho, uma explicação do que aconteceu com Jesus. O pai escutou e o pai o livrou. Mas o pai não poupou Jesus, que é o filho, de experimentar a dor do sofrimento. Você está passando por dores de sofrimento também? Claro que está. Aqui tem muitas mães, tem pais, tem jovens que estão aqui. Tem mulheres, homens que estão aqui também com dor, com lágrima nos olhos, mostrando as fotografias de pessoas importantíssimas ligadas a elas, clamando a Deus a libertação, a purificação, a cura. Mas o padre vai lá e insiste com base na palavra já. Olha, vai rezando com o padre. A gente começou a rezar. Vem Espírito Santo, entra na minha casa. Foi ou não foi? E vocês foram repetindo. Jesus já entrou na minha casa. Vocês estão lembrados? Cristo já venceu na minha família, nos meus filhos, para quem tem, né? No meu matrimônio, naqueles que onde eu trabalho, e assim por diante, vai. Já venceu. E o padre vai lá e fala, e já confirme, obrigado Senhor, pela obra que o Senhor já está derramando na minha vida. Mas é claro, porque a nossa oração, ela está envolta ao Espírito Santo. Se for pela minha carne, é claro que eu não vou dizer obrigado. Primeiro eu vou falar, mostra. Não é assim? Mostra, vai. Eu vou ligar lá. Se tiver o médico falar que agora ele recebeu alta, eu te glorifico. Pois é, isso que São Tiago, na primeira leitura, está dizendo. Você pede, mas você pede pelos teus sentimentos para buscar um prazer. Você busca a Deus para te dar o prazer que você quer. E tem que ser na tua hora. Não é assim, irmãos. Veja, então, Tiago, ele está nos dando um brinde de nos explicar que se o nosso Senhor Jesus, Ele que é Filho Santo, experimentou um sofrimento, mas é um sofrimento maior que o nosso. Aí ele pediu para o pai, pai, me escuta. O pai escutou. E o autor sagrado, ousadamente, no Espírito, e ele está certo, disse, o pai o escutou e o pai o livrou da morte. Livrou ou não livrou? Então, irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, mesmo que se coincidir, de na horinha, por exemplo, tem muitas graças que o Senhor faz, na hora aqui, na hora que é a hora que Deus quis que fosse agora, mas às vezes não é agora, já é uma vitória igual a de Cristo, para muitos aqui. Meus olhos não vão ver, talvez você vai morrer, você vai passar desse mundo aqui, você não vai ver, mas pela fé, você morre convicto, convicta, Cristo já venceu, e venceu. E lá, quando você tiver a graça de Deus de entrar junto com Cristo, atravessando o mar da morte, entrar junto com Nossa Senhora no céu de Deus, aí você vai ver, aí você vai ter vontade de gritar, para todo mundo ouvir, Cristo sempre vence, Ele sempre vence, mas é no Espírito Ele está além daqui, o Espírito não faz só parte daqui, desse tempo, Ele está além, e se eu pedir, e se eu clamei no Espírito, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo, porque agora eu quero colocar tudo no Teu Espírito, meu filho, isso que está acontecendo com ele, eu quero colocar esse jeito da minha filha, eu quero colocar esse matrimônio, eu quero colocar essa doença, eu quero colocar essa cirurgia. Gente, mesmo pode acontecer que na cirurgia, existem tantas cirurgias, que a pessoa não se dá bem,
E a pessoa rezou no Espírito. Só que ela entregou. A vitória, ela está além dos nossos olhos. Está além do corpo físico. A vitória está na alma. É o Senhor que está fazendo a obra dele. Veja, esse é o ensinamento do Espírito Santo para nós. Repara que no Evangelho, eles estavam discutindo, os apóstolos, os discípulos, quem ia ser o primeiro no reino dos céus. Jesus tirou rapidinho isso do coração deles. Falei, vocês não devem se preocupar quem vai ser o primeiro, o segundo, à direita ou à esquerda. Não, nada disso. Aí Jesus começa a explicar que no Espírito, o Espírito é amor, o Espírito ele é fora de mim. O Espírito rejeita. Existe uma inimizade entre a carne é os meus afetos, com o Espírito Santo. É como se fosse uma inimizade mesmo. Então, quando eu faço pouco caso de mim, o Espírito Santo, ele acorda em mim. Então veja, é um treino. Nós temos que pedir, Senhor, Espírito Santo, eu quero treinar na minha vida, como a gente está fazendo aqui toda terça-feira. É um treino. Um treino que começa com clamores de músicas. Lembra cada música linda? Eu navegarei. Aí tem uns, né, que oram, que Deus deu a eles, alguns, os dons de orar em línguas, outros não, mas não se preocupe com isso. Não se preocupe em ter que orar. Não precisa orar em línguas. Basta ir, canta. Você lembra que o padre disse, vai dizendo Jesus, Jesus, porque eu sei que muitos não oram em línguas. Mas vai dizendo Jesus, Jesus. Por quê? Porque Jesus é todo Espírito Santo. No nome de Jesus, se dobre os joelhos debaixo do céu, na terra e nos infernos. Então Jesus é a vitória. Então Jesus. Então, irmãos, este momento que o Senhor está nos ensinando aqui é um treino de dizer, olha, aconteça o que acontecer, Cristo já é vitorioso na minha vida. Mas isso é no Espírito. Repito, no Espírito Santo. E a gente precisa treinar isso. Não eu, Senhor. Não eu significa o quê? Eu quero agora. Eu queria que fosse desse jeito. Mas entenda. A libertação que a gente fala, Senhor, liberta-me. Quantas vezes a gente faz a oração, Espírito Santo, cura-me, Espírito Santo. Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Liberta do quê? Dessa coisa minha, que se meus olhos não veem, eu não acredito. Não, cura-me disso, como São Tomé teve que ser curado. Então veja, aonde está então a graça de Deus? Naqueles que esperam no Senhor sempre. Eu espero sempre no meu Senhor. E agora vem a máxima de Deus. De tanto eu ir treinando isso, o Espírito me acalma. Olha, não sou eu que me acalmo, é o Espírito que acalma todo o meu ser, o meu emocional, ele é acalmado. Os meus impulsos da carne são acalmados pelo Espírito Santo, porque eu estou clamando, cura-me, Senhor, liberta-me de mim mesmo. Diante disso que eu lhe trago, olha, diante disso que eu estou lhe trazendo, liberta-me, primeiramente a mim, e realiza a tua obra. Se queres, cura, Senhor. Eu sei que tu podes curar. Se queres, converta o coração dessa pessoa. Mas, Senhor, primeiro vem, Espírito Santo, cura a mim. Por quê? Porque eu estou desesperado, porque eu não confio, porque eu estou com medo, porque eu estou prestes a fazer uma besteira. Então veja, vem, Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é tudo. Lembra que o Pai disse, eu descerei no meio de vós e darei a vós o meu Espírito. É um Espírito de vitória, é um Espírito do alcance de salvação. Não é qualquer coisa. E você tem. Mas agora é um treino. Qual é o treino? É na Galileia da tua vida. Essa circunstância que você está vivendo, é aí que Deus espera você. Lembra que ele disse para Maria Madalena, quando Maria Madalena queria segurar ele, não me retenhas, diga aos seus irmãos, aos meus irmãos, primeira vez que Jesus diz
meus irmãos, foi naquela hora ressuscitado, que eu espero eles lá na Galileia. O que significa isso? Significa que isso que você está passando, você, e que eu também passo, é a minha Galileia, é a minha história de vida, é a minha família, é o meu trabalho, é o meu sacerdócio, é a minha Galileia. Cristo está. E vamos mais longe. Semana passada, ou retrasada, eu não me lembro bem, mas vocês vão lembrar, quem está vindo aqui vai lembrar, aquela passagem de São Paulo, maravilhoso São Paulo, que ele foi preso na cadeia, e ali está um retrato do Espírito Santo, ali está a verdade de Cristo, porque ele estava preso numa cadeia, junto com Silas, vocês lembram disso? E tinha sentinelas ali, vigiando ele para eles não fugir, e com as grades fechadas, trancadas. São Paulo começou fazendo um louvor a Deus, como nós aqui, irmãos, louvando a Deus dentro da cadeia. Começou a haver o quê? Um terremoto. E naquele terremoto, a cadeia abriu sozinha, plá! Escuridão total, apagou as luzes que tinha lá, não eram tochas, né? E quando o carcereiro viu que a cadeia estava aberta, aquela escuridão, eles fugiram. E tinha recebido ordens muito fortes para não deixar eles fugir. Os dois fugirem. Na hora que o carcereiro, no desespero, olha o desespero da gente, olha o desespero nosso. Sem o Espírito Santo a gente fica desse jeito. Sem o Espírito Santo, hein? E essa amostra é a nossa amostra do dia a dia aqui. Ele quis se matar. Ele pegou a espada quando ele ia tentar se matar, porque ele estava desesperado. O carcereiro. Aí ele ouviu um grito. De quem? São Paulo. São Paulo gritou para ele: não, meu irmão, nós estamos aqui. Nós não saímos daqui. Olha, para um pouquinho, pensa juntamente com o padre Marcos aqui. O que significa essa palavra na sua Galileia? Na sua. O que significa isso? Não, meu irmão, não tente contra a sua vida. Você está desesperado. Você está desesperada. Não tente contra a sua. Isso é tentar contra a vida. Estamos aqui no sofrimento com você. Na dor que você está sentindo, quem está ali? Jesus. Por amor a Deus, creia nisso. Creia nisso. Estamos aqui. Não tente contra a sua vida. Não atente contra a sua vida. Estamos aqui. Então por isso que o padre está falando. Mesmo na dor, Cristo passa comigo, porque Ele passou primeiro. Ele passou primeiro. E se Ele permitiu você passar, eu passar, nós passarmos, é porque Ele caminha com a gente. E quando vem aquela dor, aquele desespero, aquela vontade de gritar, que a gente chora. O que é orar sempre? Orar sempre é chorar também. Você sabia o que é orar? Jesus fala: orai constantemente. O choro é uma oração. Como Jesus chorou ao Pai: Pai, eu não aguento, está muito difícil, eu não estou aguentando mais, é muito tempo, é muita coisa, é muito pesado, está esfolando o meu coração, eu não aguento. Veja, atenção, hein? Essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã, é para mim. E Jesus está dizendo: não atente contra a sua vida. Estamos aqui. Ele passa comigo. Ele está com você. Mas Ele está com você porque você tem o Espírito dEle. E o Espírito dEle venceu Satanás. Venceu Satanás. Vocês sabem disso, irmãos. Minha senhora, minha senhorinha, meu senhor, jovens, levantemos a nossa cabeça nessa verdade.
na hora da sua dor. Hoje, de uma maneira mais visual, plástica, Cristo está dizendo: eu estou com você nesta fase, nesta enfermidade, nessa dor com o filho, com a filha, nesse matrimônio longo, doído, cruel. Não faça nada contra a sua vida. É um grito do Espírito de Deus. Estamos aqui. Estamos aqui. Veja, por isso que eu falo: Senhor, Tu já vencestes na minha vida, porque Tu caminhas comigo. Tudo o que está me acontecendo, Tu sabes para quê, como e para onde vai. Lembra, o Espírito sopra onde quer, como quer, com quem Ele quer. Faça-se. Mas eu lhe peço: vem, Espírito Santo, fica comigo, cura-me, não me deixe desistir. Ó, não me deixe desistir. Ele não deixa, mas tem que pedir o Espírito dele. Qual é o segredo? Pedir, pedir, pedir. Peça, peça, mas peça certo. Peça o Espírito Santo. Olha Tiago falando para nós homens aqui, ó, barbados, até grisalhos. Ó, desta parte o homem grisalho fica melhor, hein? Hein, Xandi? É isso aí. Então, irmãos, peça o Espírito Santo. Não use de muitas palavras: Senhor, olha, esse meu filho, essa minha filha, Ele já sabe, Ele é teu Pai. Vai direto, vai, entra. Olha Tiago falando: entra direto. Já faz o pedido correto. Vem, Espírito Santo, encha-me, levanta-me, ergue-me, reconstrói. É vitória, então levanta, como falou para Jeremias: Jeremias, levanta desse chão, homem. Botou uma panela de carne para ele, com caldo, e falou: isso que significa? É a energia do Espírito, uma maneira figurada. Com Jeremias, apenas foi uma maneira figurada. Mas o que é? Ele caiu, ele falou: me deixa aqui, eu quero morrer aqui. O anjo do Senhor foi lá e falou: nada disso, levanta, nós estamos aqui. Coma e continue, e verá se Deus atende ou não atende a sua prece, como atendeu Jesus. Então, a partir de hoje, saia cantando esta verdade. Ai, mas meus olhos não estão vendo, padre. Não importa, é fé. Quem pede no Espírito, a fé vem. O mundo pode estar às avessas. Eu acredito que o Senhor está na frente de todos nós. Ele está na frente da barca. Ele está na frente da Galileia da minha vida. Eu não vou desistir. Como foi que nós cantamos lá? Não vou desistir, não é isso? Foi a primeira música que nós cantamos. A primeira música. Olha um trechinho dela. Eu não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade. Tá triste, tá vendo? É alguém Não triste. sei dizer o que o Senhor viu no meu pobre e fraco coração. Aí a música começa a melhorar. Mas confesso, sou grato, não desististes de mim. Pode o mundo ir, mas o teu colo vai ficar. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar, olha aí, ó, quando no teu abraço, Senhor, me embalar. Não vou desistir, vai. não vou desistir, Quero tua presença.
presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço, é o abraço do Pai, é o Espírito Santo. Não há outro lugar, vai lá. Não há outro lugar que eu anseie estar no teu colo, colo, colo. Não há outro lugar que eu anseie estar no teu colo. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje o meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor, me inalar. Vocês entenderam, irmãos? Isso aqui não é um espetáculo. Nós estamos celebrando a missa. É só para vocês entenderem, com a graça de Deus, que você não está só. Você nunca esteve. Só que você está fazendo algo que muitas vezes eu também faço e fiz. Eu já fiz mais do que faço hoje. É rezar, buscando o prazer que a minha carne gostaria de ter. Agora, hoje, amanhã, do meu jeito. Como eu sofri com isso. E a gente corre o seríssimo risco de abandonar a fé católica. Quantos já fizeram isso porque nunca entenderam? Judiação, judiação mesmo. Eles não entenderam. Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Foi por ignorância que eles foram embora. E se iludiram com outras imagens por aí. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E tem uma música que eu quero terminar com ela aqui. A gente já faz Eucaristia. Um trechinho dela. Eu gostaria que vocês cantassem comigo, para ficar assim gravado dentro da gente, né? Essa música. Não, não há. Olha a cabeça dela, né? Você lembra qual que é a cabeça dela? A cabeça dela é grande, hein? É uns termos musicais meio esquisitos, né? Olha a cabeça. Vamos ficar em pé. Vamos cantar como aqueles que sabem pela fé. Cristo já venceu na minha vida, amém? Repete com o Padre Marcos. Cristo já venceu na minha vida, no meu corpo, na minha família, neste lugar. Cristo é vitorioso, hoje e sempre. Nada pode separar-me mais desta verdade. Só Jesus é o Senhor. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Vamos embora, canta um trechinho. Quem souber, canta, hein? Forte. Não, não há, não, não há, não há mal que me possa vencer. Com fé. Não, não há. Eu recebi o Espírito Santo. Não há mal que me possa. Deus é maior, vai. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus. Cabeça. Não, não há. Não, não há. Não há mal que me possa vencer. Não, não, não há. Canta forte, vai lá. Não, não há. Vem Espírito Santo, vem. Não, não há. O quê? Não há mal que me possa. Deus é maior. Com força, vai lá. Deus é maior que tudo
grande, supremo Deus é maior, maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus. Ao exemplo, nem a doença, nem as perseguições poderá superar o amor de Deus. Nem a doença, vai lá. Nem a doença, nem a depressão, nem a depressão poderá superar o amor. Deus é maior, vai lá. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo. Deus é maior, vai lá, igreja. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus. Supremo Deus, não há outro Deus. Só Jesus é o Senhor na minha vida, na minha casa e neste lugar. Amém? Que a Virgem Santa interceda por todos nós, para você nunca desanimar nos dias maus da sua vida. Sempre diga: Cristo já venceu. Ele já escutou a minha oração. Eu larguei nas mãos do Senhor, porque é vitória. Amém, Jesus. Podemos assentar? Entreguemos tudo isso no coração do nosso Deus. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no